Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de poder, um tributo ao Espírito Santo. Esses nossos encontros de terça-feira são uma palavra específica para você, para ativar a sua fé, para que você se posicione diante daquilo que você está vivendo ou enfrentando. E hoje eu quero falar com você sobre vencer pela fé. Na verdade, as nossas conquistas, a conquista daquele que é nascido de novo, nascido em Cristo, é pela fé. E eu queria convidar você nesse momento para nós lermos uma palavra, a palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Pegue a sua Bíblia, você já está reunido aí com a sua família, vamos ler essa palavra que com certeza vai trazer entendimento ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Aqui o Senhor está sendo bem claro. Eu quero chamar a sua atenção que a palavra de Deus aqui não diz se passares pelas águas, eu serei contigo, ou se passares pelo fogo. Mas a palavra de Deus diz, quando passares. Então, o que significa isso? Que com certeza passaremos. Em algum momento da nossa vida, nós enfrentaremos circunstâncias difíceis, momentos de dor, muitas vezes, as aflições, as tribulações, e momento que nós nos sentiremos passando pelo fogo, ou até mesmo passando pelas águas. Mas há uma promessa de Deus aqui, de que Ele está conosco nesta situação. E Ele é bem claro, quando passares. Então, independente do que você está vivendo hoje, você pode não estar passando, mas provavelmente você já passou ou ainda passará por alguma circunstância onde a sua fé será provada. Então, vencer pela fé, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não só Jesus falou isso, mas também está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você tem fé, se você acredita em Deus, você também vai vencer, você também suportará dores e aflições e até mesmo perseguições, mas permanecerá firme na palavra de Deus e crendo nas promessas, naquilo que Ele já declarou para a sua vida. E o que é essa fé que nos mantém tão fortes, tão firmes? Lá em Hebreus nos fala sobre a fé. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é uma certeza, que a fé é uma convicção nas coisas que se esperam. Então eu acredito que você, assim como eu, já leu a palavra de Deus no livro de Hebreus e ficou encantado com esse conceito de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E essa certeza, essa convicção que está em nós, dentro de nós, é o que nos capacita, é o que nos fortalece para suportar, para realmente esperar, para ter paciência. E muitas vezes nós somos provados nessa área, porque todas as vezes que você ora pedindo a Deus paciência, Deus lhe entregará alguma luta, alguma tribulação, porque a paciência é produzida, é um fruto que é produzido quando nós enfrentamos uma aflição, uma tribulação. E nós adquirimos essa paciência quando nós somos provados em algumas áreas. A Bíblia diz também no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 12, quando ele fala lá sobre também os heróis da fé, ele declara assim, pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Então, muitos dos heróis da fé destacados ali em Hebreus, é bem claro que foi pela fé e pela paciência que eles herdaram as promessas. Então, não é diferente conosco. Muitas vezes nós estamos enfrentando uma situação, algo difícil está acontecendo e você fica abalado
e muitas vezes você perde a esperança. Então a palavra de hoje para você é: tenha bom ânimo, que você realmente fortaleça a sua fé pela palavra de Deus e tome um posicionamento, porque todos nós passaremos, como está escrito aqui: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, certamente passaremos. E é importante você compreender hoje também, antes de você orar, de você se levantar em Deus, com essa arma que vence o mundo, que é a sua fé, que você compreenda os estágios da fé. Porque a fé, ela passa pelo menos por 2 estágios. E no primeiro estágio da fé, a fé ela será fortalecida dentro de nós. É uma fé que é fortalecida no nosso interior. E como é que essa fé é fortalecida? Pela intimidade com Deus, pela experiência que você tem com o Senhor, pela comunhão, pela palavra de Deus. Então nós somos fortalecidos no nosso homem interior. Nós recebemos essa fé para vencer primeiro dentro de cada um de nós. E então nós começamos a declarar a palavra de Deus. Nós começamos a confessar a palavra de Deus diante daquela situação, diante da enfermidade, diante de uma luta que você está enfrentando. Você declara o que a palavra de Deus diz. E essa fé está sendo cada vez mais gerada e fortalecida no seu homem interior. No segundo estágio, a fé afeta as circunstâncias. Porque primeiro você tem que ter essa certeza. Primeiro você tem que ter convicção de que você vencerá, de que você enfrentará aquela situação. E então nós passamos para o segundo estágio da fé, que é quando a nossa fé interior é capaz de mover algo. Nós percebemos então a intervenção de Deus sobre aquela situação que aos nossos olhos era impossível, que para nós não teríamos como resolver aquela situação, ou sermos restabelecidos ou curados. Então nós temos algumas situações na Bíblia que nos faz ver tanto esse passar pelas águas como esse passar pelo fogo. Eu vou citar para você uma passagem, de Pedro, que fala que quando Pedro andou sobre as águas, eu acredito que você conhece, está lá no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 29, diz que Pedro andou sobre as águas. Naquele momento que eles estavam enfrentando uma grande tempestade naquele barco, que eles avistam Jesus andando sobre as águas, que ele vê realmente o mestre se aproximando, e eles ficam apavorados ali, imaginando que era um fantasma, que era uma visão, e Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu. Então Pedro, cheio de fé, ousado, disse: se Jesus anda acima das tempestades, se ele se move acima das circunstâncias, eu também quero experimentar isso. E naquele momento Pedro disse: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Pedro caminhou em direção a Jesus. E naquele momento a tempestade continuava ali, os ventos continuavam soprando, e quando Pedro tirou os seus olhos de Jesus e olhou para o lado e viu aquela tempestade, a Bíblia diz que ele começou então a afundar e pediu socorro ao Senhor. E o Senhor prontamente o ajudou, o levantou, mas também o exortou, Por que duvidaste, ou por que não continuou crendo, Homem de pouca fé. Ele foi exortado ali. E muitas vezes a gente só olha para aquela situação que o Pedro estava afundando. Mas é importante você atentar para o que vem antes. Pedro andou sobre as águas. E ele não andou apenas uma vez para ir ter com Jesus. A Bíblia diz que eles retornaram para o barco. E como eles retornaram para o barco? Eles continuaram andando sobre as águas. Só que agora Pedro estava ao lado de Jesus e eles andaram até o barco. E a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, a tempestade cessou. Então Pedro andou 2 vezes sobre as águas. E louvado seja Deus, porque ele viveu isso fisicamente. Hoje nós podemos enfrentar essas águas, essas tempestades de uma outra forma, mas com certeza muitas vezes eu e você andaremos sobre as águas. Em relação também ao fogo, nós temos uma passagem no livro de Daniel,
que fala sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram provados pelo rei Nabucodonosor e foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E naquele momento que eles foram lançados ali, algo sobrenatural aconteceu. É o que está escrito em Hebreus 11:34. Pela fé apagaram a força do fogo. Então é extraordinário, porque naquele momento que eles foram lançados naquela fornalha ardente, o fogo não teve acesso ao corpo deles, né? A gente vê o relato que havia 4 homens naquela fornalha, que algo sobrenatural aconteceu ali, mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus não apagou o fogo, mas que pela fé eles apagaram a força do fogo. E quando eles saíram daquele ambiente, quando eles saíram daquela fornalha, a Bíblia diz que não havia neles nenhum aspecto que eles tinham estado numa fornalha de fogo. Não havia o cheiro, né? Não havia nenhuma aparência de queimadura. Realmente eles passaram pelo fogo e eles não foram queimados. Então que a palavra de Deus sirva para você como uma ativação da sua fé, independente da circunstância que você está vivendo ou enfrentando neste momento. Saiba que Deus está conosco, que o nosso Deus é fiel, que Ele é o nosso Salvador, não só no aspecto porque Ele nos salvou e nos redimiu, mas Ele é também o nosso Salvador no aspecto de socorrer, de nos salvar, de estender a mão e de nos levantar muitas vezes. Então, que a sua fé hoje seja fortalecida neste encontro de poder, que você se posicione diante da circunstância e que você possa dizer: eu posso andar sobre as águas, porque o Senhor está comigo. Eu andarei sobre as águas, eu enfrentarei a força do fogo, eu permanecerei de pé, crendo nas promessas, porque certamente essa fé que já está no meu interior, que ela já está agindo aqui dentro, porque eu tenho certeza, porque eu tenho convicção nas promessas de Deus e naquilo que Ele já declarou para a minha vida, para a minha família. Então eu me posiciono, e quando eu me posiciono e essa fé é vista no reino espiritual, então há uma intervenção de Deus e os céus tocam a terra, e os céus tocam o natural e o milagre acontece. Amém? Quero abençoar a sua vida, quero que nesse momento você se levante, que você se posicione diante da circunstância e que você entenda que você pode andar acima das circunstâncias, acima da tempestade. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus por essa vitória que nós temos, que é a nossa fé, por realmente nós termos esse entendimento que nós não precisamos ficar abalados. Nós podemos até passar por algumas situações, mas nós não ficaremos desesperados ou angustiados. Nós realmente correremos para o Senhor. Nós nos fortaleceremos em Deus e nós também agiremos pela fé. Amém? Vamos orar neste momento, reúna a sua família aí, levante a sua mão, erga a sua voz, você é a igreja. Amém? Pai, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra e por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tu não mentiu para nós. Obrigado, Pai, porque tu não nos isentou de passarmos por alguma dificuldade, por alguma enfermidade ou por adversidade. Você realmente declarou, Pai, na tua palavra, que nós passaríamos por aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo, que realmente nós precisaríamos ser fortalecidos na fé. E diante da tua palavra, diante daquilo que está revelado para nós, nós nos levantamos, nós nos posicionamos para paralisar o mal, para declarar o que a Bíblia diz ao nosso respeito, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que nós passaremos por essa situação e triunfaremos sobre ela
em nome de Jesus. Eu abençoo cada família do mar de Tailândia e todas as pessoas que nos acompanham ou que ouvirão esta palavra, que sejam fortalecidos na fé, que se posicione na palavra de Deus e que na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, repreenda o mal. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda palavra contrária contra nós. Nós declaramos caído por terra toda arma forjada contra a igreja, em nome de Jesus. Declaramos destruídas as armadilhas do inimigo contra nós. Declaramos que nós somos curados por Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Tomamos posse da cura, tomamos posse da prosperidade de Deus, tomamos posse da alegria do Espírito Santo, tomamos posse da palavra de Deus que diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Pai, eu ministro sobre a tua igreja a renovação das suas forças e que muitos se levantem nesse tempo, que muitos se posicionem diante daqueles que estão enfrentando e declarem a sua fé e vençam pela fé, porque essa é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe, que você prossiga, que através de você muitas vidas sejam alcançadas por esse evangelho, o evangelho da salvação, que por meio de Cristo, Tailândia e o mundo seja alcançado. Amém? Quero abençoar a sua vida neste momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Um beijo no coração, no ciclo da expansão.